é o professor Ricardo Zaia. Estou mais uma vez aqui no canal com um vídeo sobre refrigeração. Nesse momento aqui eu vou falar sobre os tipos de equipamentos de refrigeração. Eu não vou focar ali na máquina de refrigeração em si, mas na aplicação geral, ok? Então aqui, pessoal, eu coloquei todos os vídeos que eu usei na minha pesquisa, ok? Então os sites, depois vou deixar lá na descrição, se vocês quiserem acessar. Ok? Bom, pessoal, primeiramente eu estou dando foco aqui mais ali para refrigeração comercial, ok? Então, o primeiro elemento de refrigeração que a gente vai ver aqui é o bebedouro com refrigeração. Pessoal, segundo o site da Europa, que é um fabricante de purificadores de água, o bebedouro pode ter refrigeração ou não, e ele geralmente é composto por bica, torneira em três tipos mais comuns, ok? Que é o do tipo galão mesa, tá? Com galão aqui, ou aquele menorzinho, né? Que realmente vai em cima da mesa. Nesse tipo que tem galão, eles não consideram como purificador, porque o purificador ele vai ter um filtro, vai ter lá algum sistema de filtragem da água e tratamento da água, e aí por isso recebe o nome de purificador. O de coluna, que seria nesse tipo aqui, ou industrial. Okay? Esse aqui seria, a gente encontra em fábrica, encontra lá em obras. Esse modelo aqui, ó, o modelo típico da Europa aqui, que é aquele que pode ir em cima da mesa ou pode ir em cima de um suporte. Tem um outro modelo de purificador que aqui a gente conhece como da Latina, mas tem outras marcas também, que ele usa esse efeito Peltier. Esse Peltier, pessoal, o que é isso? É uma placa, é uma plaquinha que ela fica praticamente prensada entre dois dissipadores. Então você tem um dissipador menor aqui, que é onde acontece a refrigeração, onde ele vai ter contato ali com o local onde a água vai ser resfriada, e você tem um outro onde aquece. Então esse princípio aqui da placa, como é que funciona? Nós vamos ter lá os semicondutores, tipo P, tipo N, e à medida que passa a corrente elétrica por esses semicondutores, de um lado esfria e do outro aquece. Então aqui é um exemplo de uma montagem, tá? Com os semicondutores aqui do tipo P e do tipo N, ok? Placas cerâmicas em cima deles. E aí com isso circulou corrente elétrica por aqui, e aí você de um lado esquenta, do outro lado você esfria. Então esse eu quis colocar aqui porque eu sei que algumas pessoas iriam perguntar sobre esse tipo de purificador, tá? Então ele não usa a refrigeração do ponto de vista de compressão ao vapor, ele usa esse princípio que seria mais eletrônico. Aqui um outro tipo de equipamento da área de refrigeração são os fabricadores de gelo. E nós podemos encontrar ele em produção de diversas quantidades de gelo e também formatos, como por exemplo em cubos, que seria mais ou menos esse modelo aqui, ou em barras, já seria esse outro modelo, em escamas, que seria esse modelo ou esse outro, ok? Esse outro seria em esferas, que eu pesquisei nesse site aqui embaixo, que achei bem interessante. Um outro equipamento bem comum da área de refrigeração são os balcões frigoríficos. Não existe assim uma definição muito clara, pessoal, entre um balcão e um expositor. Okay? Então, para poder entender aqui de uma maneira mais geral, o que eu fiz? Eu classifiquei da seguinte forma. Os balcões frigoríficos são refrigeradores que armazenam produtos onde o consumidor final geralmente não tem acesso. Que é o caso, por exemplo, no açougue, você tem lá o vidro, a pessoa olha, escolhe ali, por exemplo, a carne, e o açougueiro manipula essa carne antes de entregar ao consumidor final. Ou, por exemplo, esse balcão aqui, ó, que é um balcão típico aí de uma padaria, todo em inox, por exemplo. Os balcões frigoríficos é comum você ter pelo menos uma face que está direcionada ali para o consumidor com material translúcido para a visualização dos produtos, ok? Muitas vezes eles são utilizados como apoio para atividades manuais. Então, o pessoal manipula aqui, faz o suco, faz o lanche, né? É muito comum usar essa parte de cima aqui do balcão.
ou ele é um suporte para equipamentos, como balanço, expositor de produtos. É muito comum, por exemplo, nesses bares e mercearias, você ter um balcão que ele também é suporte dos demais ali elementos que tem ali na venda. Bom, pessoal, os expositores eu classifiquei da seguinte maneira. Os expositores frigoríficos são refrigeradores que armazenam produtos onde o consumidor final tem acesso. Então, não importa aqui, pessoal, quando a gente fala refrigerador, geralmente é mais temperaturas acima de zero e congelador abaixo de zero. Então, nesse sentido aqui, ó, não importa se ele é para congelado ou para resfriado, o que importa é que o produto está aqui e o cliente final abre aqui a tampa e tem acesso direto. Antigamente, a maior parte dos expositores eles eram abertos. E aí, com as necessidades de eficiência energética, foi fechando aqui os expositores. Então, hoje é comum, que nem aqui embaixo, ó, expositor vertical, você ter ele fechado em vidro para que você tenha uma maior eficiência energética da parte de refrigeração, porque uma vez que está fechado, você concentra mais o frio ali, ok? Bom, são construídos de maneira a facilitar a visualização e acesso aos produtos. São dispostos em locais estratégicos de modo a impulsionar as vendas dos produtos. Então é bem comum. Hoje em dia nós vamos aí no supermercado e o que acontece? A gente tem um expositor mais ou menos desse tipo, com refrigerante, energético, uma série de coisas, né? Ou aqui um outro expositor, que seria, por exemplo, aqui para laticínios, né? Esse aqui também para laticínios. Um outro tipo de equipamento de refrigeração são as câmaras frias. As câmaras frias são equipamentos destinados a armazenamento de produtos de curto ou longo prazo, podendo ser considerado em várias configurações. Então a gente pode ter esse mini aqui, ó, uma câmara fria mini, parece mais um refrigerador. Geralmente a parte do equipamento de refrigeração está aqui em cima. E aí você tem isso ali numa loja, numa mercearia, no balcão. Tá? Ou você tem esse outro modelo aqui, ó, que a gente chama ele de fabricado em painéis pré-moldados, geralmente para médias e grandes câmaras. E você também tem grandes e muito grandes, que seriam aquelas de entrepostos frigoríficos, seriam ali de indústrias, fabricadas em painéis pré-moldados e em alvenaria e materiais isolantes, ou combinações desses elementos, ok? Então aqui, por exemplo, seria um espaço onde seria uma antecâmara e aqui as câmaras, e geralmente para cá você tem a saída de produto que pode ir para lá, pode vir para cá, ou muitas vezes esse lado na frente aqui das câmaras são espaços onde você tem a saída para as docas. Então tem várias configurações. Pode ser que a saída seja aqui, essa seja a parte interna e a saída seja para o outro lado. Então tem várias formas de configurar essas câmaras. Geralmente essas câmaras muito grandes, elas tendem a ser em alvenaria por causa da estrutura, né? E aí entra empilhadeira, entra pessoas lá dentro, são produtos de longa exposição, ok? Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha mostrado para vocês. Se você gostou, compartilha, dá um like e se inscreve aqui no canal, ok? Muito obrigado, até a próxima.